vão tratar do mesmo assunto, que é assim: as plataformas não têm, segundo a lei brasileira e a lei dos Estados Unidos, qualquer responsabilidade sobre o conteúdo que é veiculado nelas. Então é isso. A gente vê essas coisas, Henrique, né? Propaganda de assassinato, de mortes nas escolas, assassinatos, e as plataformas não são puníveis pela lei atual. Isso deve ser revertido. Vamos falar sobre Rei Charles. Que não é aquele, Mauro? Que não é aquele. Não é o bom, não é o bom. Há uma questão, né, entre Lula, Lira, Lula e Lira realmente é uma grande questão. Entre Lula, Padilha e Rui. O que se sabe dos bastidores, há uma disputa ali já entre Padilha e Rui, normal, né? Normal, era pedra cantada essa disputa entre eles. Então, esse tem sido uma das questões das dificuldades operacionais do governo. A liberação dessas emendas não é algo simples, é um processo extremamente complexo e, de fato, o governo Padilha tem tido dificuldade de colocar a coisa para andar. Agora, aparentemente, vai acelerar. O presidente Lula precisava ter entrado nisto antes. Agora, aparentemente, está entrando. Ontem, Lula deu uma cutucada bem-humorada no Padilha em relação a essa questão, durante a reunião do Conselhão. Ontem instalou-se o Conselhão, 246 membros, para ser uma escuta do governo para a sociedade, uma articulação do Padilha. Realmente, o pessoal da equipe do Padilha estava de língua de fora, e fizeram algo muito relevante. Olha a cutucada que Lula deu no Padilha, cutucada bem-humorada. A grande novidade na composição desse conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida. E ele... É interessante, né? Foi bem humorado, o próprio Padilha riu, aplaudiu, mas é um pouco o cenário. Então, foi bem humorado uma fatijolada. Foi bem humorado uma fatijolada no olho, né, Mauro? Foi. E aí, finalmente, o Lula decidiu que vai assumir a coordenação política do governo. Para mim, o Lula já tinha que ter assumido. Num governo semipresidencialista, em que ele divide o poder com o Lira, ele tem que fazer a cogestão desse governo. Então, ele vai estar ao lado do Padilha para essa articulação política. Chegou atrasada essa decisão, mas é ótima essa decisão. E as primeiras conversas do Lula são com os líderes parlamentares dos 4 partidos da base do governo, em tese da base do governo, que traíram o governo, que não seguiram a orientação do governo e contribuíram, foram decisivos para a derrota do governo na votação do decreto, na derrota do decreto de Lula sobre o marco do saneamento. O marco do saneamento foi aprovado no governo Bolsonaro, é um marco privatizante. O Lula editou um decreto para fazer correções, para tornar ele novamente menos privatizante, e o Congresso Nacional derrubou esse decreto do Lula através de um decreto legislativo, e os parlamentares do MDB, do PSD de dado, do PSB de bola, pois é, o PSB, e do União Brasil, votaram pela derrubada, contribuíram decisivamente para a derrota, uma derrota cachapante do governo. Nós mostramos ontem aqui em detalhes, o governo perdeu no mérito do decreto por 295 a apenas 136. Então, Lula vai para cima, vai participar das articulações políticas do governo ao lado de Padilha. O governo, essa semana, o Padilha fez uma reunião com alguns senadores e deputados para falar sobre a CPI do 8 de janeiro, a CPI do golpe. A avaliação é que não vai rolar a CPI. Interessante, né? A avaliação é que não vai rolar a CPI. O governo voltou a se opor. Acho, inclusive, que com esse caso dos atestados de vacina, é um risco desnecessário colocar a CPI para andar. Então, vamos ver como é que essa questão vai acontecer. Cada dia uma surpresa, tá?
Sobre o tema da PL das fake news, não se sabe exatamente o que vai acontecer, se ela vai voltar ou não. O fato é que a bancada das Big Techs, existe uma bancada das plataformas das Big Techs no Congresso Nacional, não é tão grande, mas está crescendo aceleradamente. E tem a bancada lá dos fundamentalistas, tem a bancada do agronegócio, tem a bancada da bala e tem a bancada das Big Techs, que tem uma estrutura própria, tem grana, tem mais grana até do que as outras bancadas, é dinheiro que não acaba. Esse que vocês estão vendo aí é o Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, é o líder desta bancada, que é a direita, né? Então, compõe a bancada, entre outros, o Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, o Evair de Mello, de extrema-direita, do PP do Espírito Santo, Kim Kataguiri, Adriana Ventura, do Novo. Eu tenho visto a performance desta deputada, é um negócio, assim, chocante. Deixa a Carla Zambelli no bolso, brincadeira. Mas ela é de extrema-direita, ideológica mesmo. O Alex Manente é outro, do Cidadania de São Paulo, e o Bandeira de Mello, o PSB do Rio de Janeiro. Além do Carlos Portinho, do PL do Rio. Então, é a direita, extrema-direita, que comanda que integra essa bancada, que tem a participação eventual de segmentos da mídia progressista. Então, qual é o cenário? Eu conversei com 2 deputados anteontem, este é o cenário que eles desenharam. Talvez não seja votado a PL, e quem vai resolver o assunto vai ser o STF. Então, ontem o Toffoli liberou o STF para julgar uma ação sobre a questão das plataformas sociais, das plataformas digitais, que estava paralisada no STF. Então, vai voltar a andar, ainda não tem data. A discussão é sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi sancionado em 2014, e ele vinha numa lógica anterior. O Supremo aqui no Brasil e a Suprema Corte nos Estados Unidos, provavelmente ambos em junho, vão tratar do mesmo assunto, que é assim: as plataformas não têm, segundo a lei brasileira e a lei dos Estados Unidos, qualquer responsabilidade sobre o conteúdo que é vinculado nelas. Então é isso. A gente vê essas coisas, Henrique, né? Propaganda de assassinato, de mortes nas escolas, assassinatos, e as plataformas não são puníveis pela lei atual. Isso deve ser revertido.